Em algum lugar nas vastas planícies do Cerrado brasileiro, onde a civilização se perde no horizonte e o silêncio fala mais alto que qualquer palavra, uma história extraordinária estava prestes a começar. Uma história que desafiaria tudo o que pensamos saber sobre a natureza selvagem. Você já se perguntou o que acontece quando o último fio de esperança se rompe? Quando tudo parece perdido e não há mais ninguém para nos salvar? Esta é a história de Luna, uma cadela abandonada, e de como os verdadeiros guardiões da floresta apareceram quando menos se esperava. Parte 1. O abandono. Marcos vivia sozinho numa propriedade isolada, a 180 quilômetros da cidade mais próxima, uma distância equivalente a viajar de São Paulo a Campinas. Sua casa, construída há mais de 30 anos, estava cercada por ferramentas enferrujadas e o peso da solidão. Luna havia chegado à sua vida por acaso, abandonada por um vizinho que nunca mais voltou. No início, ela era apenas mais uma presença silenciosa. Mas tudo mudou quando ela teve filhotes. 5 pequenas vidas que transformaram sua rotina tranquila num caos constante. Os gastos mensais de Marcos saltaram de R$ 200 para R$ 800 apenas com ração, o equivalente ao salário mínimo de muitas famílias brasileiras. Para um homem que vivia com uma aposentadoria de R$ 1.320, cada real fazia diferença, viu? Imagine só tentar manter a ordem numa casa com 5 filhotes de Border Collie, uma das raças mais energéticas do mundo, capazes de correr até 40 km por hora e saltar obstáculos de 1,5 metro de altura. Era como tentar conter 5 pequenos furacões peludos. Numa manhã de julho, quando a temperatura no Cerrado marcava apenas 8 graus, fria como um inverno em Campos do Jordão, Marcos tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou uma corda grossa, colocou Luna e os filhotes na caçamba de sua caminhonete S10 e partiu para uma estrada de terra que conhecia desde os tempos de caçada. Mas o que para Marcos era só mais uma decisão prática para Luna, se tornaria uma sentença silenciosa. O início de um capítulo marcado pelo frio, pela fome e pelo medo. A clareira onde Marcos parou ficava a 25 quilômetros da estrada principal, uma distância que, a pé, levaria mais de 5 horas para ser percorrida. Era o lugar perfeito para um abandono. Isolado, silencioso, esquecido pelo mundo. Luna foi amarrada a um ipê de mais de 200 anos, com um tronco de 2 metros de circunferência. A corda, de nylon trançado, media só 1,5 metro. Mal dava para ela se deitar com algum conforto. Os filhotes, com apenas 8 semanas, pesavam cerca de 2 quilos cada um, tão frágeis quanto pássaros recém-nascidos, sem água, sem comida, sem abrigo. A temperatura noturna no Cerrado em julho pode despencar para 5 graus Celsius, fria o suficiente para causar hipotermia em animais desprotegidos. Luna tinha à sua disposição apenas o calor de seu próprio corpo para manter 5 vidas dependentes dela. O Cerrado brasileiro abriga mais de 2.000 espécies de animais, incluindo predadores como onças-pumas e lobos-guarás. Para uma cadela doméstica amarrada, era como estar numa arena de gladiadores sem armas para se defender. Naquele silêncio brutal em que a vida parecia se apagar, algo inesperado começou a se mover entre as sombras. Quando a noite caiu como um manto negro sobre a floresta, Luna ergueu a cabeça. Algo se movia entre as sombras. Não eram os sons familiares dos tatus ou capivaras. Eram passos calculados, silenciosos. Predadores. 4 lobos-guarás emergiram da escuridão. Com 1,20 metro de comprimento e pesando até 25 quilos cada um, eles são os maiores canídeos da América do Sul. Suas pernas longas, adaptadas para correr nas savanas, os fazem parecer raposas gigantes montadas em pernas de modelos. O líder da matilha trazia cicatrizes antigas no focinho, marcas de batalhas travadas na luta pela sobrevivência. Seus olhos ambarinos brilhavam como 2 luas pequenas na escuridão. Mas algo extraordinário aconteceu.
Ao invés de atacar, os lobos se posicionaram em volta da árvore como sentinelas silenciosas. Era como se tivessem reconhecido algo em Luna. Uma mãe desesperada protegendo sua ninhada, exatamente como eles faziam em suas próprias famílias. Os lobos-guarás são conhecidos por sua natureza geralmente solitária, mas ocasionalmente formam vínculos familiares fortes. Estudos mostram que eles podem demonstrar empatia interespecífica, a capacidade de reconhecer sofrimento em outras espécies e responder com comportamento protetor. O que começou como uma vigília noturna, transformou-se em um pacto de sobrevivência improvável. Quando o sol rompeu o horizonte pintando o céu de dourado e laranja, os lobos ainda estavam lá. Haviam passado a noite inteira montando guarda. Um comportamento jamais documentado pela ciência, entre lobos-guarás e cães domésticos. O lobo mais jovem desapareceu na mata e retornou 2 horas depois, com uma paca de aproximadamente 8 quilos, suficiente para alimentar uma família inteira. Depositou o animal a poucos metros de Luna e se afastou, como um garçom servindo um jantar 5 estrelas. Luna devorou a carne com a fome de quem não comia há mais de 30 horas. Uma paca fornece cerca de 4.000 calorias. Energia suficiente para uma cadela lactante sobreviver por 2 dias. Ela mastigou apenas o necessário e empurrou o resto para os filhotes, num gesto maternal que tocaria o coração de qualquer mãe. Durante 5 dias, essa rotina se repetiu. Os lobos caçavam, protegiam e observavam. Era como se tivessem adotado uma família estrangeira, transformando predadores em protetores. Cientistas estimam que apenas 3% dos comportamentos altruístas entre espécies diferentes são documentados na natureza. O que estava acontecendo ali era mais raro que um eclipse solar total, um fenômeno que ocorre apenas uma vez a cada 375 anos no mesmo local. Enquanto a floresta testemunhava esse milagre silencioso, o destino já preparava outra reviravolta. Desta vez com a chegada de mãos humanas. No 5º dia, uma Toyota Hilux branca com adesivos de proteção animal quebrou o silêncio da floresta. Teresa, veterinária de 45 anos e fundadora do Santuário Cerrado, havia recebido uma mensagem anônima com coordenadas GPS e um aviso enigmático: filhotes em perigo. Acompanhada por 2 voluntários, ela enfrentou 40 quilômetros de estrada de barro. Uma viagem que normalmente levaria 30 minutos, mas que durou quase 2 horas devido às chuvas recentes que deixaram o solo encharcado como chocolate derretido. Quando Teresa avistou a clareira, seu coração quase parou. Uma cadela esquelética amarrada a uma árvore, 5 filhotes brincando ao seu redor e 4 lobos-guarás observando a cena como guardiões ancestrais. Por um momento que pareceu uma eternidade, predadores selvagens e humanos se entreolharam. Então, como se soubessem que sua missão havia sido cumprida, os lobos se levantaram graciosamente e desapareceram na mata. Fantasmas benevolentes retornando ao mundo das lendas. O que Teresa encontrou não foi apenas sobrevivência, mas um verdadeiro milagre biológico. Luna havia perdido 8 quilos em 5 dias. Quase 40% de seu peso corporal. O equivalente a uma pessoa de 70 quilos emagrecer para 42 quilos. Seus filhotes, miraculosamente, estavam vivos e relativamente saudáveis. Durante o trajeto de volta ao santuário, uma viagem de R$ 150 em combustível que Teresa pagou do próprio bolso, o silêncio tomou conta do veículo. Como explicar o inexplicável? Como descrever um milagre que desafiava toda a lógica científica? No Santuário Cerrado, Luna e seus filhotes receberam cuidados médicos que custaram R$ 2.400, incluindo exames, medicamentos e alimentação especial. A veterinária descobriu algo surpreendente durante os exames. Os filhotes tinham vestígios de plantas medicinais em seus sistemas digestivos. Capim-santo e folhas de barbatimão, conhecidas pelos índios do Cerrado por suas propriedades curativas. Como filhotes de apenas 8 semanas, saberiam instintivamente quais plantas procurar.
A resposta chegou quando Teresa analisou as pegadas ao redor da árvore onde Luna estava amarrada. Além das marcas dos lobos-guarás, havia sinais de que eles haviam arrancado e posicionado estrategicamente essas plantas ao alcance dos filhotes. Os lobos-guarás são conhecidos pela ciência como farmacistas da floresta. Estudos da Universidade de Brasília mostram que eles consomem mais de 90 espécies diferentes de plantas, muitas com propriedades medicinais comprovadas. Alguns pesquisadores acreditam que eles podem prescrever certas plantas para outros animais em situações de estresse. Teresa fotografou, documentou, mas decidiu omitir um detalhe crucial de seu relatório oficial: a presença dos lobos. Quem acreditaria numa história tão fantástica? No entanto, ela enviou discretamente amostras das plantas encontradas para o laboratório da UNB, onde o professor Dr. Roberto Cavalcante, especialista em comportamento animal, confirmou suas suspeitas. 3 meses depois, todos os filhotes foram adotados por famílias amorosas que pagaram taxa de adoção de R$ 200 cada uma, não pelo dinheiro, mas para garantir o comprometimento dos novos tutores. Luna encontrou um lar com uma família em Brasília, onde hoje vive como uma rainha de apartamento, cercada de carinhos e petiscos. Mas milagres não vivem apenas nos relatórios científicos. Eles se espalham, inspiram e transformam comunidades inteiras. Interlúdio: a ciência por trás do milagre. Mas esta história vai além da emoção. Ela nos convida a repensar nossa compreensão sobre inteligência animal. O que presenciamos no Cerrado pode ser um exemplo raro de altruísmo interespecífico medicinal. Um comportamento tão sofisticado que está na fronteira entre instinto e consciência. Dr. Cavalcante explica. Os lobos-guarás possuem um olfato 40 vezes mais apurado que o humano. Eles conseguem detectar mudanças químicas no corpo de outros animais que indicam estresse, desnutrição ou doença. É possível que tenham reconhecido na urina e no suor de Luna os marcadores biológicos de uma mãe em desespero. Estudos recentes com GPS mostram que lobos-guarás podem percorrer até 27 quilômetros em uma única noite de caça. O fato de 4 deles terem permanecido em uma área restrita por 5 dias consecutivos representa um comportamento completamente atípico, como se tivessem conscientemente decidido sacrificar seus próprios territórios de caça para proteger uma família vulnerável. No laboratório, as análises revelaram algo ainda mais surpreendente. As plantas encontradas continham uma combinação específica de compostos que aceleram a produção de leite materno em mamíferos. Os lobos não apenas alimentaram Luna, eles a medicaram para que ela pudesse alimentar melhor seus filhotes. Parte 7. O legado transformador. 6 meses após o resgate, algo extraordinário começou a acontecer. A história de Luna, mesmo sem os detalhes sobre os lobos, se espalhou pelas redes sociais como fogo no pasto seco. Um vídeo postado por Teresa no Instagram alcançou 2.300.000 visualizações em apenas uma semana. O impacto foi imediato e transformador. O Santuário Cerrado, que antes recebia uma média de 15 doações mensais, totalizando R$ 1.200, passou a receber mais de 200 doações por mês, arrecadando R$ 18.500, o suficiente para construir um novo abrigo com capacidade para 50 animais. Mas o verdadeiro milagre estava acontecendo em outro lugar. As 5 famílias que adotaram os filhotes de Luna criaram um grupo no WhatsApp chamado Irmãos do Cerrado. Eles se encontram mensalmente no Parque da Cidade em Brasília, onde os cachorros, agora adultos, e pesando entre 18 e 22 quilos cada um, brincam como se nunca tivessem sido separados. Marina, uma professora de 34 anos que adotou Maia, uma das filhotes, conta. É impressionante como ela tem comportamentos diferentes dos outros cães. Maia às vezes traz gravetos e folhas para casa, como se estivesse tentando me mostrar algo. O veterinário disse que nunca viu nada igual. Dr. Cavalcante decidiu iniciar um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq no valor de R$ 450.000
para estudar o fenômeno testemunhado por Teresa. O projeto Guardiões já instalou 50 câmeras com sensores de movimento em áreas do cerrado onde lobos-guarás e cães abandonados coexistem. Em 8 meses de monitoramento, as câmeras capturaram 23 interações entre lobos-guarás e cães domésticos. Em 18 dessas ocasiões, os lobos demonstraram comportamento protetor ou ofereceram alimento, um padrão que está revolucionando nossa compreensão sobre empatia interespécies. E enquanto novas histórias de esperança floresciam, o destino preparava um reencontro que fecharia o círculo de forma inesperada. 1 ano e 3 meses após abandonar Luna, Marcos estava dirigindo pela mesma estrada de terra quando sua caminhonete quebrou. Era uma tarde chuvosa de setembro, e ele precisou caminhar 8 quilômetros até a propriedade mais próxima para pedir ajuda. O destino, às vezes, tem um senso de ironia cruel. A propriedade onde ele bateu na porta era exatamente onde Teresa havia construído o novo abrigo do Santuário Cerrado, financiado pelas doações inspiradas pela história de Luna. Teresa o reconheceu imediatamente pela descrição que a polícia havia feito meses antes. Um homem de 67 anos, cabelo grisalho, caminhonete S10 azul. Ela podia ter chamado as autoridades, podia ter o confrontado. Mas algo em seus olhos cansados a fez mudar de ideia. Você quer ver ela? Marcos não entendeu a princípio, mas quando Teresa mostrou a foto de Luna no celular, gorda, feliz, brincando com crianças numa casa em Brasília, ele desabou em lágrimas. Eu pensei que ela tinha morrido. Toda noite eu ouço os uivos dos lobos e me lembro dela. Eu não consegui mais dormir direito desde aquele dia. Teresa não contou sobre os lobos-guarás, mas contou sobre o amor, sobre segundas chances, sobre como Luna havia se tornado o símbolo de esperança para centenas de animais abandonados. Marcos ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra como um homem sedento bebe água. Esta história nos deixa uma pergunta que ecoa, como o uivo distante dos lobos, em um mundo onde gastamos 52 bilhões de reais por ano com animais de estimação no Brasil. Mas ainda temos milhões de animais abandonados nas ruas. Quem são os verdadeiros selvagens? Os lobos-guarás de nossa história nos ensinaram algo que nossa civilização moderna às vezes esquece. A compaixão não conhece espécies, fronteiras ou diferenças. Ela simplesmente existe, pura e instintiva, como um rio que flui naturalmente em direção ao mar. Marcos agora trabalha como voluntário no Santuário Cerrado 3 vezes por semana. Ele construiu com as próprias mãos 15 casinhas para cães abandonados e plantou um jardim medicinal com as mesmas plantas que os lobos usaram para curar Luna. Ele nunca mais abandonou um animal. Teresa ainda visita Luna regularmente. E olha, cada vez que ela olha nos olhos daquela cadela, agora gorda e feliz, ela se lembra daqueles 4 guardiões selvagens e sorri. Sabe, algumas histórias não precisam de explicação científica. Elas precisam apenas ser sentidas. No Cerrado brasileiro, onde o céu se encontra com a terra num horizonte infinito, ainda existem lobos-guarás correndo livres. E, em algum lugar de Brasília, uma cadela chamada Luna dorme tranquila no sofá, protegida não apenas por paredes e tetos, mas pela memória eterna de 4 anjos de pelo dourado que apareceram quando ela mais precisou. Porque às vezes, os verdadeiros milagres não descem dos céus. Eles emergem da floresta com olhos amarelos e coração selvagem. E, quando eles tocam nossas vidas, nos transformam para sempre. Se esta história tocou seu coração, deixe um like, compartilhe com seus amigos e nos conte nos comentários. Você acredita que os animais podem sentir empatia por outras espécies? Inscreva-se em nosso canal para mais histórias extraordinárias da natureza brasileira. E lembre-se, em um mundo que às vezes parece frio e egoísta, ainda existem guardiões entre nós. Alguns têm 4 patas e coração selvagem. Nos vemos na próxima aventura. Até breve, exploradores!